Vamos lá, o meu estava dando isso, ele estava com esse espacinho aqui, né? Eu colei novamente, ele sumiu ali. Vou dar um Ctrl S para ele salvar. Né? Só você salvar o XML que ele já então começa a reconhecer que ele existe e some aqui o erro. Então o código é exatamente aquele que está ali para vocês. É um código padrão do app XML que é gerado quando nós geramos um projeto dinâmico. Infelizmente aqui com o Maven ele não insere ele, eu não sei porquê. Né? Então você tem que colocar a pasta e o arquivo dentro dele. Ok, então até aí o meu projeto já está sem erro. Eu posso aqui testar esse projeto. Como que eu faço para testar esse projeto? Eu vou vir com o botão direito sobre o projeto, Run, e eu posso testar ele com o próprio Maven, né? Porque por enquanto eu ainda não coloquei meu servidor aqui, que é o Tomcat, para testar. Então eu vou clicar aqui, ó, tem Maven Clean, vou dar um clique nessa opção, ele vai abrir aqui o log, né, com ele para mim. Se você der um duplo clique aqui abaixo em console, ó, ele vai aumentar e você vai ver que o build aí foi sucesso. Então, ok. Até então aqui eu já estou com o meu projeto funcionando, né, sem erro. A partir disso, repara que aqui no XML, onde ele estava dando o OR, né, ele já parou porque a partir do momento que eu dou um build, ele gera para mim esse meu arquivo. Tem outra forma também de você fazer isso, é instalando ele. Botão direito aqui no financeiro, né, vem aqui nas opções do Maven, e aqui você vai ter aí opções, por exemplo, para poder baixar a documentação. Você vai ter alguns recursos que dá para trabalhar. Né? O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu queria instalar o Maven, né? Vamos de novo, botão direito, aqui em Home você vai ter o Maven Install. Ele vai baixar a dependência caso esteja faltando, normal ele já ter baixado no começo, tá joia? Só se tiver alguma atualização, né? Eu fiz o projeto já tem muito tempo, então você faz isso e ele pode ser que tenha alguma dependência para ele baixar. Então ele vai baixando aqui, essas são as básicas, é interessante sempre você fazer isso no início, ó. Ele vai carregar todas elas, e eu vou dar um duplo clique aqui para não ficar guardando isso aí. Aonde que ele vai colocar o arquivo, né, .war aí do meu sistema aqui em target. Então tudo que ficar compilado, ele vai colocando dentro dessa pasta. Depois que você faz esse processo inicial, aí é muito mais fácil de trabalhar do que da forma anterior que nós íamos utilizando, porque aqui dentro ele vai colocar então as dependências, os arquivos, né, Metal, aqui dentro do meu Maven vai vir o meu projeto, dentro do meu projeto eu vou ter as configurações dele, então ele vai inserindo aí tudo que eu preciso dentro dessa minha pasta target. Se ele não tiver mostrado tudo ainda, você vem com o botão direito, ó, dá um refresh para ele atualizar aí o seu projeto, né? E aí ao clicar você consegue visualizar todas as pastas aqui, inclusive o arquivo que eu falei, que é o .war. Esse arquivo aqui é o arquivo final, é o arquivo que você vai entregar, né, para o seu cliente ao terminar. Então eu vou explicar isso aí depois. É claro que ao finalizar o projeto, você vai ter que vir novamente, botão direito, Run, e pedir para ele instalar, que aí ele gera, ele atualiza esses arquivos aqui e te dá o .war final. Né? Esse aqui, por enquanto, não tem nada ainda. Nós não temos as telas, não temos as classes, então não adianta ter ele. Outra coisa importante, né, para fechar essa parte do meio, quando eu baixar algumas bibliotecas, alguns arquivos, aqui já vai ter baixado alguns. Onde que fica isso? Vai ficar aqui, ó, disk local, dentro da sua pasta de usuários, dentro do seu usuário que você estiver utilizando, dentro aqui de M2, tá? Já é repositório. Então aqui ele já baixou, por exemplo, o JUnit para testes, né? Já baixou aí algumas bibliotecas, algumas dependências que ele sabe que já vai ser interessante que eu vou precisar aqui no meu projeto. Eu não tenho internet, então é claro que esse processo aqui de download não vai funcionar, mas não se preocupem que eu mando para vocês essa pasta M2 com o repositório aqui. Então vai ter todas as informações dentro dela. Os pacotes que não existirem aí no seu computador, ele vai baixar de forma automática. Como que eu faço então para ele baixar essas minhas dependências? A primeira coisa que nós vamos utilizar, que eu vou precisar, se eu for seguir uma lógica como eu fiz no anterior, é do Hibernate. Você vai precisar de instalar o MySQL no seu computador, o Workbench, tá? Eu já tenho ele instalado, né? Lembrando aqui que a instalação é muito fácil. Você vai então aí no Google, só vou mostrar aqui o processo, mas isso já foi passado também nos outros. Então, MySQL, download. Você entra aqui, ó, no MySQL, downloads, e vai baixar a versão do Workbench. Eu só vou mostrar aqui porque tem que ser a versão correta, que é essa versão que ele fica rodando aqui na área de notificação, tá? Ela tem que estar iniciada, porque você vai precisar de trabalhar com o servidor local. Então, vem aqui embaixo, ó, entre em GPL Community, e aqui ele vai te dar as opções para fazer o download da versão do Workbench. Clica nessa primeira aqui, ó,
Community Server, porque tem que ser o servidor, não serve o RAID MySQL, né? Tem que ser o servidor para ele comunicar com Java. E baixa aí a versão, né, que foi de acordo com o seu sistema operacional. Então, nesse caso, eu baixei essa 64 bits aqui, ó. Tranquilo, é só fazer o download e instalar. Na instalação, ele vai pedir uma senha. Você tem que informar uma senha para o seu MySQL, que nós vamos utilizar enquanto tiver local. Depois nós vamos hospedar o projeto, eu vou colocar ele certinho na web. Mas enquanto tiver local e o sistema funciona tanto local quanto na web, não é só sistemas web, a gente fala isso, mas se você quiser deixar o seu cliente quiser que deixe local, vai funcionar também. Aqui nós vamos utilizar o usuário root e a senha que você colocou no início. Então coloque uma senha fácil, né, para não precisar alterar depois. Cliquei aqui, ele abre a instância aí do meu MySQL. Pode ser que a primeira vez que você clicar ele pede a senha, então já você confirma a senha que você criou na instalação. Se tiver dúvida, isso já foi explicado nos módulos anteriores. Então só estou mostrando que você vai precisar dessa ferramenta do MySQL, o Workbench, funcionando aí ativa no seu sistema. Tendo isso, eu vou baixar então o meu primeiro pacote aqui com o Maven, minha primeira dependência, que é o Hibernate, para fazer a comunicação aí com o meu banco de dados.